A Torá, ela fala que é pra gente se apegar aos méritos de Abraham, Yaakov e Tzahak. Então, desses três patriarcas que na verdade são essas três sefirotes aqui, ó. Então eu tenho essas três sefirotes aqui, tá vendo? E essas três sefirotes aqui, ó, que eu tô passando o mouse em cima, é Abraham, Tzahak e Yaakov. Veja, o Abraham é um planeta, o planeta Júpiter. Depois nós temos o planeta Marte, que é Tzahak, que está ligado ao julgamento, e temos o Sol. O planeta que nós temos aqui, esses três planetas, na verdade, é o que está sendo falado na Torá. O que está sendo falado na Torá são esses três planetas. E assim, é ligado à vida, né, de um patriarca ou três patriarcas, mas o que a Torá nos passa tempo a tempo é sobre esses três planetas. Por quê? A gente vai entender agora, né, dentro desse esquema aqui, que eu fiz, esse slide, onde a gente vai ver as tribos e o que são as tribos. Muito bem. No primeiro mandamento lá em Números 2, vamos dar uma olhada aqui para a gente começar e seguir a ideia do que está na Torá. Em Números 2, o Eterno traz a configuração de como seria a organização das tribos referentes à questão do acampamento. Os acampamentos eles teriam uma forma de ser descrito, uma forma de ser organizado segundo a Torá, e esses acampamentos tinham que seguir conforme Moshe e o Eterno mandava. Só que diferentemente do que a gente imagina, porque a gente coloca a coisa no passado, a gente coloca a situação no passado, não é? E a gente toda vez que lê a Torá, a gente imagina que isso aqui aconteceu há muitos anos atrás. Então veja, a primeira parte, aí a gente já pode entrar naquela parte do que a gente falou da mistura do bem e do mal. Vai da beira, Adonai, eu, Moshe, Veeu, Aharon, Lemor. Então, olha, falou Adonai a Moshe, Veal, Aharon e Aharon, Lemor. Então, veja, os nossos sábios vão falar que essas duas partes, vai da B, não é? Essa primeira palavra aqui. E Lemor, eles perguntam, por que o Eterno falou e depois fala dizendo? Isso não tem lógica. Ele falou, não precisa dizendo, né? Por exemplo, a gente cita fulano de tal falou dizendo. Não tem lógica, a gente tem que economizar a palavra. Então, quando ele fala, vai da B, falou Lemor dizendo, ele está falando de duas partes, parte positiva e parte negativa. Você vai observar que o Moshe, ele sabia trabalhar com essas duas partes, a parte positiva e a parte negativa. Então ele sabia equilibrar esses polos. Por quê? Eu não tenho como produzir luz sem o positivo e o negativo. Então eu não tenho como ter uma força e a outra sem esses dois polos. Então nós temos os dois polos. Nós temos o corpo que é negativo e a alma que é positiva. Veja, a junção do positivo, que é a alma, com o negativo, que é o corpo, faz com que nós funcionemos. Então é assim que tudo começa. Dentro de uma perspectiva de Torá, é lógico que a gente está falando de algo muito maior. A gente está falando de toda a humanidade, de toda a criação, de todos os mundos espirituais. Muito bem. Aí ele começa aqui, ó. Diz aqui, né? Ishiel, Dagolô, Tote, Levite, Avotan, Irenu, Bene Israel, Menegede, Sevive, Leorel, Moed. Os israelitas acamparão um com seu estandarte sobre as bandeiras de suas casas ancestral,
acamparão à distância do redor da tenda do encontro. Aí continua. Aí agora vai discutir os 3 acampamentos. Então, Verharinim, Kademá, Mozerahá, Degel, Mehaná e Erudá, ou seja, a tribo de Erudá. Letzavotam, Vechaim, Levani, Erudá. Nahashon, Ben Aminadav. Então, veja, acampado na frente, ao lado leste, o estandarte da divisão de Judá, tropa por tropa, maioral dos judeus, né, o Nasson, filho de Abinadab, e aí ele continua junto com as suas tropas, e aí continua. Eles vão acampar ali, juntamente com ele, a tribo de Sarrá, os chefes dos Issacaritas, os filhos de Zoate, e também vão acampar com ele, né, aqui a sua tropa, e a tribo de Zevulun. Vejam, a gente separou 3 tribos por acampamento. Ok. Aqui a gente tem a primeira tribo, tá vendo? Por isso que o Israel ele é separado dessa forma, olha. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Então a gente tem aqui a primeira tribo, ó, Judá, Issachar e Zevulun, conforme anunciado lá. Agora vamos parar para observar uma coisa muito importante dentro da Torá. O que acontece? Nós temos 3 patriarcas. A gente já viu que esses 3 patriarcas, um é Júpiter, que é um planeta gasoso, outro é Marte, que é um planeta rochoso, é o planeta vermelho, e o outro é o Sol, que é um outro planeta que não tem massa, é gasoso. Esses 3 planetas, eles representam aquela tríplice, o que a gente chama de triada, né? Triada é esses 3 planetas aqui, tá vendo? Ó, esses 3 planetas, e esses 3 planetas é o que está sendo discutido ali no primeiro acampamento. Por que esses primeiros 3 planetas estão discutidos ali no acampamento? Exatamente porque não se está falando de nenhum tipo de tribo em si, mas está se falando de tempos apontados pelo Eterno, porque através desses tempos nós guardaríamos a caída da espiritualidade através das festas e de todo o ano, junto, segundo o que está descrito na Torá. Então veja, esses 3 planetas que estão aqui é o que estão sendo descrito nesse caso aqui. Além desses 3 planetas, vão estar envolvidos as letras que fazem parte dessa formação. Veja, eu tenho aqui, ó, a letra Câncer, tá vendo? Ó, o rei de Câncer. Então esse rei de Câncer está me ligando Júpiter com Sol. Então veja, é um desenho da árvore sefirótica e o apontamento dessa letra Het, não Rei, desculpe. Essa letra Het. Essa letra Het, ela formou o quê? Ela está ligada à tribo de Judá, que na verdade, se eu fosse trazer isso para nosso mundo hoje, seria o signo de Câncer. Tudo bem, Câncer é um nome que os gregos deram para o mês de Judá. Você está entendendo? Então o mês de Judá, que tem a apresentação de Rê, ele vai ser, então, a primeira das tribos. Por que ela é a primeira das tribos? Porque ela é maior que a outra? Não. É porque o planeta de Judá tem como regente, todo signo tem um regente. A Lua. Como a Lua também representa Yosef, não é isso? Que são, na verdade, o último ponto de passagem de bênçãos. Por quê? Durante o ano, você vai fazendo os mandamentos da Torá e você não recebe isso a todo momento. Você só recebe isso nos ciclos da Lua. Então, por isso que o rei Davi fazia a lua nova. Quando chegava a lua nova, ele recebia o pacote espiritual. Então, ele recebia aquele pacote espiritual e aí ele tinha força até a próxima lua nova. Por isso que é chamado povo da lua. Dentro disso, a gente então tem um grande segredo a começar a descobrir aqui agora. Veja, se eu tenho Judá
e que está ligada ao signo do Câncer, que é o mês de Tamuz, como está descrito aqui embaixo, ó. Só que a Torá ela não começa nesse caso específico, quando a gente está lá em Tamuz, não é? Mesmo que seja a descrição aqui, é o primeiro mês a ser observado, é o primeiro acampamento, mas não é o primeiro mês judaico. É o quarto mês judaico, que é o mês de Tamuz. O que acontece em Tamuz? Em Tamuz a gente começa a ver que no dia 17 de Tamuz começa a contagem para a destruição do templo, né? Então, lá em Judá, a gente começa a contar em 17 de Tamuz até o 9 de Ave, a destruição do templo. E o que é muito bom, porque essa destruição do templo, ela não é literal. Ela não é literal, ela é um momento, né, se a gente soma, ó, 17 de Tamuz mais 9, nós temos 26. Então esse 26 que vai dar aqui é exatamente o número do tetagrama. Então veja, não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Por quê? O Eterno ele precisa estar constantemente nos esmagando, nos esmagando para que a gente possa não sair da Torá. Para ele fazer isso, o que ele faz? Ele cria esses meses, e esses meses então, né, vão fazer com que nosso templo seja esfacelado e a gente possa se misturar com a Kadosh Baruch Hu. Aí é esse processo que ele usa para que a gente reze mais, para que a gente busque mais. Por isso é que nós somos esmagados constantemente. Vamos lá. A gente está numa vida espiritual, vivendo uma questão que a gente acha que é boa, assim, fica ali parado. O Eterno vem, ele precisa mostrar o que a gente precisa avançar, ele quebra. Então ele quebra totalmente. Por que ele quebra? Porque a questão aqui espiritual é muito profunda. É uma questão muito além daquilo que a gente está imaginando, com essa questão de religião, ser feliz, venha que tudo vai dar certo, não é nada disso na Torá. A Torá está te chamando para fazer um conserto. Então, se eu tenho essa questão de que Tamuz é o mês que está ligado a Câncer, a letra Het, essa é a única letra que não aparece no peitoral do sumo sacerdote. Essa letra ela não aparece naquelas pedras sagradas, que também não são pedras, são representação, são 12, são representações dos meses. Então veja, é importante, muito importante entender o que a gente está falando aqui agora, né? Para a gente poder ter uma ideia. Muito bem, eu falei desse primeiro mês, que é Judá, ele é o primeiro das tribos, por quê? É a primeira das tribos porque ela é o primeiro dos meses da saída do Egito, ou seja, da saída daqueles conceitos espirituais que nós estávamos vivendo anteriormente. Então a gente sai daqueles conceitos e agora a gente vai viver um novo conceito. Só que para viver esse conceito, a gente tem que estudar a Torá, porque senão a gente vai atrás de tudo que é movimento espiritual que existe. Então veja, aqui eu tenho o templo, né? E no meio do templo eu tenho Jacó. A gente lembra daquela cena quando Jacó, ele sai da casa do seu pai, que era de Sarraque. Veja, a gente olhando assim, a gente vê que existe um desenho realmente dos astros viajando, né? Existe toda uma questão aqui embutida que está descrevendo esses astros. Nada tem que ver com nada humano. Quer dizer, o humano tem que ver que essas histórias foram feitas para explicar a espiritualidade para a gente, mas não tem a ver realmente com aquilo que a gente entende como a história literal do que está acontecendo ali, entende? Aquilo ali é uma configuração para explicar os astros e a andada da espiritualidade sobre o mundo todo mediante a andada desses astros. E aí o que acontece ali? Aqui é o templo, né? E as pedras, elas lutavam, guerreavam para ficar debaixo da cabeça de Jacó.
O que são essas pedras? São os planetas, não é aquilo que a gente imagina no nível mais baixo, né, daquele entendimento do Torá, não. São os planetas, a coisa é muito maior e está ligada a todos os mundos. Tudo que chega pra gente aqui. Muito bem. O que que acontece com isso, né? Então eu fiz um esquema aqui, eu botei, ó, aqui é o tempo sagrado, Jacó está no meio, não é? Jacó não está no meio, e aí aqui eu tenho todo um bebezinho, os planetas sendo gerados. Por quê? As pessoas vão nascer nesses períodos, né? Alguém vai nascer lá no mês de Tammuz, que é na tribo de Judá, sobre o signo de Câncer, né? E essa pessoa, então, ela vai ter uma configuração para seguir o Eterno. Então ela vai nascer num povo, sobre uma cultura. Tudo que vai acontecer com ela, ela não pode dizer que não é culpada. Ah, nasci idólatra, eu não sou culpada. É culpada. Existe alguma coisa na alma da pessoa, algum erro que ela cometeu na vida passada, que ela nasceu como idólatra nessa vida. Então a luta dela é o quê? Ela sair dessa idolatria. Como ela vai fazer isso, eu não sei, né? E é aquela questão, é um problema de cada um, é quanto a pessoa se arrepende, é quanto a pessoa busca, e se também está no masal dela. Nem mesmo Aharon, ele conseguiu se livrar da sua idolatria, ele precisou de 3 vidas, né? Ele veio como Aharon, depois ele vem, na verdade ele precisou de 4 vidas, porque só depois ele vai reencarnar como Samuel. Ele vem como irmão de Abraham, nessa vida ele vem como irmão de Moshe, e depois ele vem como aquele sumo sacerdote que quebra o pescoço e cai da cadeira quando pegam a arca Israel, e depois ele vem como Samuel. Então ele vem necessariamente nessa ordem, ele vem também no livro de Juízes. Ele só vai pagar o pecado da idolatria quando ele faz uma sequilá, que ele cai e quebra o pescoço. Essa sequilá, muitas vezes, ela não é física, ela é espiritual. Como vocês vão ver lá nos 3 golpes que o Eterno dá, ele primeiro começa a bater por dentro. Se ele bate por dentro, é porque ele não quer que as pessoas vejam seu sofrimento, mas ele quer que você saiba que tem alguma coisa para consertar. Se não dá certo bater por dentro, ele começa a bater por debaixo da roupa. Ele pode causar uma doença debaixo da roupa, etc., que ninguém pode ver. Finalmente, se a pessoa é muito pecadora, ele vai fazer como no caso lá do JC. Ele vai espancar ele por fora para todo mundo ver que aquele cara é um pecador. Você está entendendo? Não tem como acontecer isso fora de outros esquemas da Torá, porque a Torá é um livro de justiça. Então toda vez que acontece alguma coisa com a gente, seja qualquer coisa, é o Eterno tratando conosco. Então ele vai tratar com a gente e vai também tratar com a outra pessoa. Então por isso que existem os julgamentos, por isso que existe a Torá, por isso que existem essas coisas todas, né? Esses enfrentamentos, essas questões, todas vão acontecer. Vocês vão ver lá, como a gente já citou, no caso de Cora, o que aconteceu com Cora quando ele foi enfrentar Moshe. Eles dois eram cabalistas, ele foi enfrentar Moshe, ele falou mal de Moshe, ele fez uma lenha na vida de Moshe. Moshe, então falou, então vamos ver quem está com o Eterno. Eu sei que você também está com o Eterno, né? Mas vamos ver qual é o grau maior, quem realmente está com a maior sinceridade, a maior configuração do Eterno. E aí a terra abre e engole Cora, né? Para depois ele vai para o inferno, tem todo um guerrinom, vai ser limpo, vai voltar. Todo um processo muito sério. Por isso que a Kabbalah, a Torá, não é algo de brincadeira. E aí o que acontece? Depois ele vai reencarnar. Ele vai reencarnar para limpar aqueles erros que ele tinha cometido no passado. Todos nós vamos ser assim. Todos nós vamos passar por esse processo. Ou já passamos por esse processo até aqui, e agora é o momento de continuar consertando. Vamos lá, então a gente continua aqui. Acho que vocês entenderam que não existe realmente um mexicano.
e que o Mexicã ele é o próprio planeta Terra no primeiro nível, no segundo nível somos nós mesmos, ou seja, cada um que nasce dentro de um masal. Quem nasce aqui no mês de Tammuz, que é aqui em Câncer, né? Aqui a gente está ali mais ou menos no mês de setembro, né? Ali onde vai ter a festa de Pessa, que é a passagem, quer dizer então que não é sair de um nível, de um local, mas que existe toda uma configuração nos astros, naquele momento, para você descer determinada energia, e que essas energias vão durar, agora que vão se apagar por 40 dias, né? Existe um Senhor se recolhe durante 40 dias, então você não vai ter nada além do que você recolheu dentro da festa de Pessa. Por isso que é importante, e a Torá fala, quando você fazer Pessa, faça com a sua família, né? Então faz em família, você, sua esposa, seu marido, não tem que ter ninguém, porque as pessoas podem atrapalhar essa luz que vai descer, e aí só no próximo ano. E você vai ter que se virar com a luz que você desceu. A luz que você conseguiu baixar é a luz que você vai ter que ir, né? Tire isso como se você, baixei um tanto de alimento, né? Tenho 1 quilo de arroz para passar o mês. Você vai ter que racionar aquele quilo de arroz e vai ter que ir até o final do mês com aquele quilo de arroz. Então, por isso que é importante saber como vai fazer Pessa, organizar, não a liturgia da festa em si, mas a descida de energia. Se a gente descobriu que não são 12 tribos, não são Mexicã em si, mas é todo um sistema universal espiritual, o que faz com que a gente sobressaia sobre tudo, não é? Muito bem. O que acontece? Depois disso, a gente tem Issahá, que vai ser o leão, que vai representar o mês de Ave, que é, na verdade, o 5º mês, e Elu, que é o 6º mês. Veja, então a contagem começa do 4º, 5º e 6º mês, que são a saída do Egito. Ali a Torá descreve que essa saída, ela vai ser dessa forma, só que a Torá é uma coisa dentro de outra coisa. Por que a Torá é uma questão dentro de outra questão? É como nós funcionamos dentro do seguinte sistema: nós somos um corpo com uma alma dentro. Então a alma está dentro da gente, a alma não pode ser enxergada, mas ela está lá dentro. Quando ela sai, a gente tem então a questão de que o corpo não permanece vivo. O corpo é só uma roupa para a alma, o corpo não é eterno, a alma é eterna. Então quando o corpo ele perece, que a alma sai dele, ele perece, então ele tem toda essa formulação de estar sendo decomposto, acabando mostrando que esse corpo não é nada. Por isso é que tem que se ter muito cuidado com todas as coisas, muitíssimo cuidado. Muito bem. Então esse aqui ficava leste. E por que leste? Imagine assim, que você está num local que o sol vai nascer. E aí você abre os seus braços. O seu braço esquerdo, você de costas, vai estar de frente, como esse bonequinho que está aqui, ó. Vai estar de frente para o sul, as suas costas vai estar ali ao norte, e o sol nasce no leste e morre no oeste. Então você sabe ali, ó, que esse sistema. Por que então começa aqui? Porque essa é a ordem onde nós estudamos e começamos a rezar. Nós acordamos antes do sol nascer, começamos os estudos de Torá e vamos estudar até o sol se pôr. Mistura do divino, do espiritual, com a carne, onde Deus massacra a carne ali para que a gente possa estudar a Torá, né? E aqui sim, depois em Nissan, é que vai ser a Pessa. Eu tenho essa configuração desse 4º, 5º e 6º mês, que é exatamente onde se fala de 3 letras, a letra Het, a letra Tav e a letra Yud.
O que são essas letras? São as criadoras desses meses, são as condensadoras desse mês. Cada um desses meses, assim como a pessoa que nasce, né, todo mundo sabe, vai ter um regente. Judá é a lua, é regido pela lua. O Issachar é regido pelo sol. E Zevulun, ele é regido por Mercúrio. Esses planetas, eles são os patriarcas de verdade. Olha, a lua é Yosef, o sol é Yaakov e Mercúrio é o próprio Aharon. Cada uma das tribos vão estar incidindo sobre aquele local naquele mês. Então, o que acontece, gente? A gente vê que nessa aula a gente está entendendo que, então, a questão aqui da primeira organização está falando de tribos ou está falando de meses? Está falando de meses e está falando também da organização dos meses. Então, quer dizer o quê? Que aqui eu tenho 3 meses que corresponde a uma estação. Tá vendo? Assunto dentro de assunto. Muito bem. O segundo acampamento vai ser ao sul, né? Que vai ser a tribo de Ruben. Tá vendo aqui Ruben? Então eu tenho a segunda tribo que é Ruben, que vai estar com mais 2 tribos, que vai estar ali ao lado da tribo de Simeão, que vai estar do lado também da tribo de Gade. Agora, essa organização vai estar aqui ao sul, tá vendo? Então, na frente do bonequinho, quando ele está com os braços abertos, o sol nascente está à esquerda, no leste. Ao oeste está quando o sol, né, ele vai morrendo ali, ou seja, no final do poente. À frente ele tem o sul e atrás ele tem o norte. Isso pode mudar caso ele vire ao contrário, tá? Ele virar ao contrário, então ele vai estar com o sul nas suas costas, não é? O norte à sua frente, assim sucessivamente. Vai depender do ângulo que esse boneco está. A gente está aqui tirando uma ideia sobre o nascer, né? E o sol nascente e o sol poente. Então, a gente sabe que assim a gente tem as direções cardinais, como está descrita na Torá, que na verdade você leva isso para os astros e você então vê agora que é uma configuração de tempo, de meses, de anos, de astros, etc. Então aqui nessa primeira organização a gente viu lá que é Ruben, e Ruben ele está ligado ao signo de Áries. Exatamente agora sim a gente está ligado a Peça. A gente está ligado a Peça, e aqui é a letra Ré. Então qual a letra que formou esse tempo? Foi a letra Ré. Por isso que é muito importante aqueles que desejam estudar Kabbalah, Torá, que conheçam as letras. Tá vendo? Então eu tenho a letra Ré, que vai estar ligado ao mês de Nissan. Isso nada tem que ver, gente, mas nada tem que ver com as tribos em si. Isso tem a ver com organização de tempos. Se as tribos existiram ou não existiram, e aí a gente também não está trazendo aqui um desmerecimento para o povo de Israel, não, essa não é a questão. A questão aqui são os meses para que não se perdesse as festas, não se perdesse a organização desses tempos. Por quê? O perder dessas organizações faria com que a gente perdesse o celebrar da presença divina, o buscar no momento certo. E foi para isso que Edom lutou poderosamente. Você vai ver, vamos dar uma olhada aqui, que no livro de Daniel, no capítulo 7, no 25, veja só o que está escrito. Por que escreveriam algo nesse sentido e dessa forma aqui? Por que a Torá, o Taná, os sábios apontariam tanto esses tempos? Por que eles colocariam esses tempos sempre em destaque? Então a gente sabe que a Torá ela começa a falar
das tribos. Essas tribos não são faladas só agora, elas já são faladas anteriormente. Só que tudo isso é muito escondido dentro da Torá. Tem que ter um moré, tem que ter alguém para explicar, tem que ter alguém que estudou isso, porque esses conceitos demoram anos para se alcançar. Não é de um dia para a noite, não é lendo tradução, não é. É também com aberturas espirituais, além de você aprender com outros morés, você tem que ter uma abertura espiritual para que as coisas possam entrar, senão não entra. Não entra. Veja, qual era a ideia aqui, segundo os nossos sábios no Daniel 7:25, era o seguinte. Vamos olhar aqui, ó. Eles queriam atrapalhar, eles querem atrapalhar a sua ida espiritual. Eles querem atrapalhar. Por que eles querem atrapalhar? Porque se vocês descobrem essas coisas, tudo vai mudar. Tudo vai mudar no conceito espiritual. Vai ser fácil? Não vai. Não vai ser fácil. Mas você agora já sabe da verdade. Ó. Diz aqui, ele falará palavras contra o Altíssimo, perseguirá os santos do Altíssimo. Por que os santos do Altíssimo? Aqueles que estudam a Torá, aqueles que creem num Deus só. E aqui, ó. E aqui é enfatizado isso. Ele pensará mudar os tempos e a lei. Ele pensará em mudar o tempo e a Torá. Por que ele faria isso? Porque ele sabe que se ele mudar o tempo na cabeça das pessoas, as pessoas não vão saber mais os meses, então eles vão perder as conexões. Não é que eles vão perder as conexões, mas naqueles momentos propícios que a Torá ordena que se faça determinada conexão, a pessoa não vai saber mais. Perdeu-se as aliás, não sabe mais onde está o estudo da Torá, para aquela época, não sabe nada. E aí diz que por causa disso eles serão entregues ao seu poder por um tempo e meio tempo. Veja, o tempo sempre está envolvido aqui. Tá vendo? Então veja que coisa fantástica. Vocês estão pensando que Edom é bobo? Você está pensando que eles não sabem mexer na Torá? Que eles não sabem o papel deles? Eles sabem. Eles são muito espertos. E aí as pessoas entraram por uma religião que nada fala disso. Só fala de bênção, de venha receber isso, venha receber aquilo, receber espírito tal, vamos falar em línguas estranhas, nada disso tem na Torá. Agora, quando a gente adentra o mundo da Torá, que a gente vai vendo o nível que está descrito aqui, aí eles vão ter que ficar quietos para escutar a Torá. É o que está dizendo lá no capítulo de Obadias, veja. Então, é isso que acontece. Preste atenção como o Eterno fala para a gente. Logo depois que sai o Rubem, então agora eu tenho aqui, ele vai ser agora o primeiro mês, né? A partir da saída do Egito, mas ele não é o primeiro mês a partir da geração do homem, né? Depois eu tenho Iar, que é o segundo mês. E aqui nesse caso, o mês de Iar, ele vai estar ligado exatamente nesse segundo mês da saída do Egito, tá? Ele não é o segundo mês realmente do Rosh Chodesh. O start para a espiritualidade é a partir desse mês. Então veja, ó, aqui a gente tem os meses judaicos, tá vendo? O mês de Nissan, que é a travessia, né, do mar de Jum, que não tem nada a ver com o mar literal, mas todo o universo, a gente olha como é que a coisa fica mais, né? A gente vai ao encontro do Eterno, o Eterno está do outro lado do universo, e olha o salto que a gente tem que dar para encontrar ele, e ele vem ao nosso encontro. Aí sim a gente tem um mês lá, o segundo mês contando aqui de Liar, né? A gente tem um mês de Iar, que é o mês de Touro, né? Aqui a gente tem então essa configuração toda do mês de Touro, né? Que é o mês de Liar,
e que vai estar se referindo a um mês judaico, que é a letra Vav, né? E segundo o Sefer Tzirá, cada mês vai estar descrito dentro da Torá. Muito bem. E aqui a gente então tem toda a descrição da letra Vav, né? Ou seja, é um conector, Vav é um conector. Aqui eles erraram, não representa a tribo de Sarrá. É muito importante também vocês entenderem que tem muito material que é judaico e que está errado. Veja, então vale se entender isso também. Então, muito bem, a gente viu que partindo ali do calendário, não é? Da saída do Egito é o segundo mês. Então eu tenho aqui no primeiro mês a letra Re, que representa o signo, e eu tenho a letra Vav, que agora representa o signo de Touro. E o terceiro mês, né, que aí agora eu pulo para o 10º mês, em relação à saída do Egito, e eu tenho o mês de Tevet, que é representado pela letra Ain. Veja, Marte vai ser o regente de Áries. Simeão, que é touro, como eu disse lá, não é Issachar, ele vai ser representado por Vênus. E Capricórnio aqui, ó, que é a tribo de Gade, vai ser representado por Saturno. Vamos dar uma analisada aqui rápido na nossa árvore, né? Esse vídeo está sendo gravado, depois vocês podem ver outra vez, que aqui eu vou ter então todas as ligações, né, da árvore sefirótica. Então aqui eu tenho touro, ó, na árvore aqui em cima eu tenho touro, que liga Keter a Biná, né? Eu tenho a letra Re, que é o primeiro mês, veja, dentro da árvore sefirótica, ligando Keter a Urano. Então tá aqui, essa linha aqui, ó, é Urano, por isso que é mar de juncos, são os tubos espirituais que ligam. Então eu tenho esses 2 meses iniciais, por isso é que eles são chamados meses iniciais. E aí eu pulo aqui para Capricórnio, ó, que é essa linha aqui. Aqui, deixa eu até mudar para ficar mais claro para vocês a cor. Ó, aqui, ó, eu já tenho Capricórnio. Eu já pulei desse sistema, pulei para todo esse sistema, e esse sistema agora está ligando aqui Biná a Tiferet, ou seja, Saturno ao Sol. Tá entendendo? E é assim que funciona a Torá. A Torá, no seu nível mais profundo, ela é difícil de estudar, né? Ela é bem difícil de estudar. Ela não é essa leitura que as pessoas fazem aí. Ela depende de astronomia, astrologia, um conhecimento de ciência, pelo menos o mais básico possível, conhecimento de matemática, conhecimento de física, enfim. Não é pegar uma Bíblia e abrir e fazer o que as pessoas estão fazendo aí. Olha só o que estão perdendo, o que estão deixando para trás. Muito bem, o Eterno, então, ele começa falando aqui agora do terceiro acampamento. Vamos olhar aqui. A oeste, o estandarte da divisão de Efraim. Veja, aqui Efraim, ele está agora comandando, não é? Depois, junto com Efraim, vai estar Manassés, ó, ou Manasses, como as pessoas conhecem, mas no hebraico Menaxê. E depois Benjamim, veja, o último filho de Jacó.